Bom, pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre hemoterapia. É uma especialidade que hoje está muito valorizada no mercado, porque todos os bancos de sangue precisam ter um enfermeiro com a especialidade em hemoterapia. Então, foi mais uma conquista que a gente conseguiu, valorizando não só a função do enfermeiro, mas também do enfermeiro especialista. Então, quem tiver interesse, quem gostar, tá? Vale a pena investir, porque é um mercado bastante que está aberto, é promissor no sentido de crescer, e nem todo mundo busca essa especialidade, tá bom? É um assunto bastante diversificado, que engloba várias partes. Eu coloquei lá no Moodle, vocês devem ter visto vários temas, artigos. Eu coloquei alguns artigos também falando sobre a questão das testemunhas de Jeová, dessa dificuldade. Espera aí, gente, que eu vou botar aqui o pessoal para dentro. Da dificuldade que a gente vai ter ao longo da nossa vida profissional com essas pessoas, tá? Que não aceitam a transfusão de sangue. Então, vale a pena vocês lerem, vale a pena vocês assistirem o vídeo, porque aqui na aula não dá para a gente aprofundar muito nessas questões, mas que são muito importantes. A gente vai falar um pouquinho durante a aula. Aí, quem quiser também colocar alguma coisa, é super válido. Ou se alguém for aqui também testemunha de Jeová, vale a pena colocar seu depoimento, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, vou minimizar aqui. Então, só lembrando um pouquinho, gente, que o sangue é um tecido conjuntivo, que às vezes a gente, depois de um tempo de formado, a gente nem lembra mais, né? É um tecido conjuntivo que se caracteriza pelo fato de sua substância intercelular ser líquida, né? A gente está acostumado, quando fala em tecido, a gente sempre pensa em alguma coisa sólida, né? Mas nesse caso é uma substância líquida, tá? Que não possui fibras nem proteoglicanas, tá? Só um instantinho aqui, vou botar esse pessoal. Ele tem como função básica o transporte de substâncias como os nutrientes, os gases e as excretas, além de proporcionar a defesa corporal. A gente sabe que, por exemplo, mais um instantinho aqui, gente. Essas paradinhas fazem parte, tá? A gente sabe que é um contexto muito grande, né? E como algumas pessoas já podem ter visto, a gente sabe que uma pessoa que está com hematócrito muito baixo, hemoglobina também baixa, que hemoglobina e hematócrito, turma, eles vão estar sempre juntos, é um parzinho, tá? Que se o hematócrito diminui, a hemoglobina também vai diminuir, tá? Então, se a gente está com o hematócrito muito baixo, né? O quanto difícil se torna a nossa vida, aquele cansaço extremo, aquela dificuldade para a gente realizar tarefas mínimas, que não é nem uma tarefa de levantar peso, nada disso, tá? Então, a questão da gente estar com o nosso sangue, né? Dentro do ciclo normal, dentro do seu volume normal, é essencial para a nossa vida. Tá? O sangue total, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Cada doação que a gente faz, tá? A gente consegue coletar, tá? Uma capacidade de até 450 ml. A gente normalmente não costuma retirar acima de 500.
independente se a pessoa tem um peso mais baixo ou se essa pessoa tem um peso maior, tá? A gente sempre costuma coletar um volume X, até porque aquela bolsa, né, para onde o sangue vai, ela tem um limite, tá? Para ser preenchido. Então, se a gente consegue fazer uma coleta de 450 ml, tá? Essa coleta, né, quando o sangue sai dali, ele sai como sangue total. Antigamente, deixa eu pensar assim, uns 25 anos por aí, eu já estou com mais do que isso de formado, então eu ainda peguei muita bolsa, tá? Com sangue total, que a gente transfundia o sangue total. Só que ali ia tudo, né? Ia concentrado de hemácias, plaquetas, plasma, e depois a gente conseguiu ver que nem sempre aquele paciente estava precisando de tudo isso. Às vezes o paciente só estava precisando de plaquetas ou só estava precisando de plasma. Então, esse sangue total ele passou a ser fracionado. Então, hoje, cada coleta, cada bolsa de sangue, né, que é extraído de um doador, a gente consegue fazer uma unidade de concentrado de hemácias de mais ou menos 300 ml, às vezes está 230, 270, por aí, tá? Uma unidade de concentrado de plaquetas, uma unidade de plasma e uma unidade de crio precipitado. Tá? Então, só lembrando aqui que a gente vai ver algumas doenças hematológicas, e nessas doenças hematológicas, a gente vai ver que algumas doenças são por deficiência de plaquetas, tá? Seja porque o organismo não está produzindo em quantidade suficiente, seja em consequência de alguma doença. E aí, para a gente transfundir concentrado de plaquetas, a gente precisa de uma quantidade enorme. Até porque uma bolsinha de plaquetas, normalmente ela vem de 20 a 30 ml. Então, às vezes, por exemplo, uma paciente que tem púrpura, ela às vezes precisa, num surto, fazer uma transfusão de 20 a 30 bolsas de plaquetas. Então, vamos pensar que para a gente transfundir 30 bolsas de plaquetas, a gente vai precisar de 30 doadores. E assim, da mesma forma que o plasma, que também é uma bolsa bem menor, uma quantidade normalmente de 100 e poucos ml, tá? E o crio precipitado, que também é muito pouquinho, tá? Por isso, a gente tem essa demanda tão grande e essa necessidade urgente de doadores de sangue. Porque existem pacientes que vão consumir muito, vão consumir muitos doadores, né? A gente vê que o maior aqui é o concentrado de hemácias, que tem um volume bem maior, mas nem sempre, né, o paciente está precisando de concentrado de hemácias. Tá? A gente vai lembrar um pouquinho sobre o sistema AB0, tá? E o fator RH, tá? Algumas pessoas falam sistema ABO, tá? Também tá certo. O 0 é porque ele não é nem A nem B, mas quando a gente faz a leitura, muitas pessoas acabam falando sistema ABO, lendo sistema ABO, ele acabou sendo adotado como correto, tá? Então, a gente tem aqui, né, que a gente pode ser do tipo A, do tipo B, do tipo A e B, ou não A e não B, que é o tipo 0. Tá? Então, a gente sabe que para evitar uma reação alérgica, muitas vezes de grande proporção, tá, o mesmo tipo de sangue, de eritrócito, no caso, deve ser transfundido. Ah, professora, mas se numa emergência não tiver do mesmo tipo, a gente pode transfundir outro tipo? Após uma grande discussão entre os seus pontos positivos, pontos negativos, né, danos e benefícios, né, muitas vezes acaba sendo transfundido. O que esse sangue diferente vai fazer no organismo de cada pessoa é muito específico, é muito pessoal para cada organismo. A gente não pode falar, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente sabe que pode acontecer algumas coisas, tá?
algumas intercorrências, algumas mais graves que as outras, mas a gente não pode precisar o que vai acontecer com aquela pessoa, tá? Aqui só para lembrar, tá, que o antígeno RH ele está presente na superfície dos eritrócitos em 85% da população. Por isso a gente tem mais, né, pessoas com RH positivo, tá? E os que não apresentam são denominados RH negativo, tá? Numa proporção de mais ou menos 15%, tá? Ou menos. E aqui no sistema AB0, a gente sabe que o tipo 0, tá? Ele, às vezes, só 5% da população tem esse tipo de sangue. Então, a gente tem a dificuldade, né? Para quem é um tipo 0 negativo, ele vai estar exposto sempre à grande necessidade de ter um doador compatível. Turma, eu coloquei lá no Moodle, tá? Essa portaria aqui, que é a portaria mais recente que a gente tem, eu acho, né? Pode ter saído alguma essa semana e eu não sei ainda. Tá? É a portaria mais atual que a gente tem, é a 158 de 2016, tá? Eu coloquei lá, tá bem todo explicadinho, eu só trouxe para cá algumas coisas que eu selecionei como mais importantes para a gente estar vendo aqui, tá? Então, que a transfusão, né, está escrito ali em termos do que é obrigatório, ela deve ser prescrita por médico e registrada no prontuário do paciente. Só o profissional médico pode prescrever a transfusão de sangue, tá? Ah, professora, mas eu estou vendo, eu peguei resultado, a hemoglobina está muito baixa, esse paciente está muito grave. Não, a gente não pode transfundir o paciente. Primeiro, que a gente vai precisar de um pedido, né, para ser encaminhado ao banco de sangue, aí então o banco de sangue vai liberar o que estiver solicitado. E esse pedido, tá, ele é um pedido que é feito exclusivamente pelo profissional médico, tá? E o profissional, além de fazer o pedido, ele tem que registrar no prontuário, tá? Lá na evolução clínica dele, que foi solicitado sangue, algum componente, a quantidade, se foram duas unidades, tudo bem explicadinho. Por quê? Se ele fizer somente o pedido, em algumas instituições o pedido é único, então o pedido vai para o banco de sangue, a gente não fica com nenhum documento comprovando que aquele paciente tinha indicação, tinha um pedido, tá, de fazer a transfusão. Ah, professora, mas a transfusão estava na prescrição médica. Tudo bem, mas isso aí também, tá, não é exclusivo, não protege a instituição. Então, além de estar na prescrição médica, tem que estar também na descrição. E aí a gente também pode considerar, que a gente sabe, depois de tantas discussões que a gente já teve aqui, e que vocês também devem ter esse tipo de discussão em outras disciplinas, que muitas vezes na emergência o médico acaba solicitando 1000 coisas, medicamentos e tudo, e na hora de prescrever pode acabar esquecendo algum item. E a transfusão, tá? O hemocomponente, ele também pode entrar nesse esquecimento, tá? Então, a gente tem que ver se está na prescrição, se está na evolução médica, tá? Se o pedido foi feito de forma correta, tudo direitinho. A portaria diz que o paciente deve ter os seus sinais vitais monitorados, seja ele, tá? Através de algum monitor ou mesmo manualmente, tá? Os primeiros 10 minutos de transfusão serão acompanhados por médico ou profissional de saúde qualificado para essa atividade. Então, hoje, quando a gente tem um enfermeiro hemoterapeuta, é esse enfermeiro hemoterapeuta que vai lá, que instala o sangue, que fica aguardando a evolução para ver se o paciente vai apresentar alguma intercorrência. É esse enfermeiro que vai acompanhar todo esse processo. É muito difícil a gente ver um médico fazendo isso, tá? Esse profissional permanecerá ao lado do paciente durante um referido intervalo de tempo, tá?
tá? Então, normalmente eles ficam 10, 15 minutos, só depois eles vão embora. Ah, professora, mas se apresentar alguma reação depois desse tempo? Se apresentar alguma reação, a gente vai ver qual vai ser o procedimento mais à frente, tá bom? Até porque não tem como o profissional da hemoterapia acompanhar todas as transfusões. Se for um paciente que vai receber 3 unidades concentradas de hemácia, que deve correr até 4 horas, o profissional teria que ficar o dia inteiro com esse paciente, certo? E, peraí, gente. Se o paciente apresentar alguma reação adversa, o médico será comunicado imediatamente, tá? As transfusões de crio precipitado não necessitam de provas de compatibilidade e em crianças de até 10 anos ou 35 quilos serão isogrupo ou ABO incompatíveis. Então, para a criança, tá? E na transfusão de crio, tá? A gente não precisa da compatibilidade. Então, as pessoas podem receber um sangue, né, de tipos diferentes. Na portaria tem muito mais coisa, tá, turma? Então, vale a pena dar uma olhadinha. Ela não é grande, tá? Então, é gostosa de ler. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as hemácias. Tá? Então, no pré-procedimento, tá? A gente tem que observar tudo, turma. Sabe que a gente infundir qualquer hemocomponente do sangue é uma preocupação muito grande que a gente precisa ter. A gente sabe que muitas coisas podem acontecer, até porque o organismo está recebendo uma coisa que, como eu falei no transplante, que é um corpo estranho para ele. Afinal, ele está recebendo um produto, né, um produto que vai fazer parte do organismo dele, mas que não foi produzido por ele. Então, a primeira coisa é confirmar se a transfusão foi prescrita realmente. Por quê? Às vezes, a gente está passando o round para a equipe toda e o médico fala assim, vou precisar transfundir esse paciente está precisando de fazer uma transfusão. Tá? E a gente foca nisso. E aí, às vezes, ali mesmo, o médico já pede até para alguém que está ali do banco de sangue, se tiver na hora, um farmacêutico, alguém do banco de sangue. Não, vou precisar de 1 ou 2 unidades de concentrado de hemácia ou plasma, seja lá o que for, e fica no verbal, tá? E aí, muitas vezes, pode estar chegando para a gente, aí, se ela não foi prescrita, a gente vai precisar correr atrás do médico para checar se ele vai realmente fazer a transfusão. Caso ele confirme, ele vai precisar fazer essa prescrição, tá? Vou lembrar mais uma vez, gente, do nosso compromisso de não fazer nada sem que esteja prescrito, tá? O médico pode ser até muito nosso amigo, companheiro de trabalho, mas quando dá alguma confusão, nessa hora ninguém quer ser nosso amigo, tá? A gente vai confirmar a tipagem sanguínea. Ah, professora, mas não tem um enfermeiro hemoterapeuta para fazer isso? Tem sim, mas o paciente, primeiramente, ele está sob a nossa responsabilidade. Até porque a gente pode estar utilizando um banco de sangue extra-instituição, um banco de sangue que não seja da nossa instituição. Então, isso é mais grave ainda e necessita de uma atenção maior ainda. Tá? Confirmar o consentimento do paciente, ele vai precisar assinar aquele termo, tá? Ah, professora, mas se o paciente estiver muito grave, tá? Aí a gente vai seguir o protocolo da instituição, tá? Pode ser que a instituição abra mão do consentimento, tá? Ou a instituição peça, tá? Para que algum familiar assine esse consentimento. A gente pode ter um paciente que está em coma, um paciente que está desacordado, não é verdade? Um paciente que não tem condição de responder no momento, pode ser uma criança que ainda não fala, pode ser um idoso, então a gente vai precisar do consentimento do familiar. Mais uma vez, vou falar também essa questão do consentimento. Nesse caso, mais exclusivamente, tá? O consentimento tem uma ligação muito forte com a questão de aceitar a terapia da transfusão sanguínea, tá? Então, a gente sabe que a religião Testemunha de Jeová, ela não aceita. Então, quando a gente for pedir consentimento, caso o paciente seja Testemunha de Jeová,
a gente sabe que ele não vai consentir na transfusão. Tá? Explicar o procedimento ao paciente e orientar sobre as reações da transfusão. Tá? O que pode acontecer durante a transfusão? Verificar os sinais vitais, tá? Isso antes de instalar. Usar todos os EPIs e procedimentos de segurança, tá? Aqui a gente vai usar luva, vai usar o óculos, tá? Vai usar tudo aquilo que vai proteger a gente caso haja algum incidente, né? Desconectou, não adaptou bem, espirrou sangue, então a gente tem que estar protegido. Usar a agulha adequada para a punção de veia calibrosa. A gente sempre fala aqui, né? Eu falo que a gente não consegue transfundir nenhum hemocomponente num gelco, né, de pequeno calibre. A gente vai ter muita dificuldade, vai passar o tempo de transfusão e a gente não conseguiu transfundir tudo. Tá? Usar equipe especial para evitar coágulos sanguíneos. Então, o equipo de sangue, ele é um equipo diferente do equipo de soro. Ah, professora, mas se não tiver o equipo de sangue, posso usar um equipo de soro? Não devemos, turma, porque o equipo de sangue, ele tem uma redinha, né, um filtrozinho, que ele consegue, né, fazer uma filtração, caso tenha alguma partícula ali, tá? E também evitar o coágulo sanguíneo, tá? Mas aí eu vou falar mais uma vez, se a gente não tiver o material adequado, a gente vai ter que ver qual é o protocolo da instituição, tá? Para que a gente utilize outro material que não é tão indicado. Tá claro para vocês, turma? Tá claro? Tá difícil de ver, turma? Professora. Tá tranquilo, professora. Tranquilo, professora. Tá tranquilo? Não, porque é uma aula assim que a gente quase não vê, né? A gente até vê a transfusão, não é verdade? Mas assim, esses detalhezinhos, né, a gente acaba se perdendo um pouco, tá? E na verdade eles são super importantes. Eu, por exemplo, quando cuido de algum paciente, eu que trabalhei muitos anos com hemodiálise, a gente sabe que o paciente que é renal crônico, ele tem um déficit na produção de hemácias. Então, ele vai ser eternamente, tá, dependente de transfusão sanguínea. Então, ele transfunde muito, muito mesmo. Então, assim, eu sempre tenho muito esse cuidado, até porque a gente transfunde junto com a hemodiálise, né? Então, tem que ter essa atenção que, às vezes, algum detalhezinho acaba passando despercebido. Tá? Uma vez, por exemplo, eu já recebi uma bolsa que ela tinha 2 etiquetas, quem já viu sabe que hoje é gerada uma etiqueta por computador com código de barra, e quando eu fui descolar uma para colar no prontuário, assim, dos céus, né, eu percebi que o último número era diferente, me chamou a atenção, e foram geradas 2 etiquetas diferentes. E aí, imediatamente, né, eu já tinha até conectado, mas não tinha aberto ainda. Eu fui lá, desconectei, porque aí a gente ficou naquela dúvida, não se sabia, afinal, para quem era o sangue, né, se era compatível ou não. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente tem que ter muita atenção realmente. Tá? Então, vamos lá, continuar. Tá? Então, aqui a gente já se organizou, tá? Para a gente começar a instalar a transfusão, tá? Aqui eu trouxe uma imagenzinha, olha, o equipo para o sangue ele é bem diferente, tá? Mas tem a mesma função, assim, né? Do equipo de soro, né? Que é passar uma solução do frasco, né? Para fazendo o caminho pelo equipo até chegar ao paciente, tá? Mas ele aqui dentro, gente, na imagem do lado direito, a gente consegue ver, né, que ele tem um filtro na parte superior, né? E esse filtro vai segurando tudo que não pode passar. Professora, não passa nada? Passa, tá? Eventualmente pode passar um micro-organismo, tá? Alguma coisa, tanto que existem as reações, né? E uma delas é exatamente essa, tá?
por mais que a gente evolua nesse sentido, a gente ainda não conseguiu assim, atingir 100%. Digamos que a gente atingiu 98%, mas sempre ainda alguma coisa passa. Tá? Aí a gente vai pensar agora aqui, durante o procedimento do concentrado de hemácias, tá? Então, a gente já selecionou acesso venoso exclusivo, tá? Não pode ter outra coisa. Se a gente tem um paciente, às vezes, grave, numa unidade intensiva ou semi-intensiva, ou mesmo numa emergência, às vezes o paciente está com acesso venoso do lado direito, um acesso do lado esquerdo, aí está infundindo soro num acesso, está infundindo medicamento no outro, a gente não pode pegar ali um acesso, tá? Para a gente fazer, vou colocar aqui um polifix para a gente fazer o sangue. Não pode, a gente pode parar um medicamento, parar o soro, tá? Fechar, lavar aquele acesso ali com o soro fisiológico para remover um pouco do que estava correndo ali. E aí sim a gente vai colocar o que for transfundido, tá? Concentrado de hemácias. Tá? Verificar sempre o rótulo, quanto a tipagem sanguínea, se é aquela mesma. Verificar a documentação com o que consta no prontuário, aquilo tudo direitinho. Verificar o crescimento, aí a gente já vai olhar, verificar o crescimento de bolhas, coloração anormal ou turva, tá? A gente vai ver assim, precisamos olhar essa bolsa, gente. Isso também acontece muito, principalmente quando é plasma. O plasma, às vezes, vai para a unidade, deixam na unidade e acabam não usando. Aí devolve para o banco de sangue. Na maioria das vezes, tá? Eu não posso afirmar isso para vocês, por conta de... Hoje a gente tem vários protocolos, né, nas instituições, esse sangue que retorna, ele deveria ser desprezado, mas alguns locais ainda acabam colocando na geladeira, já que não foi usado, está com pouca quantidade, tá? Para ser reusado em outro momento. E, às vezes, nesse trajeto todo, nesse tempo que ficou em outro setor, ele pode sofrer alguma alteração. Então, ele pode estar com a coloração anormal, pode se apresentar de forma também anormal, turva, ou alguma espuma, alguma coisa que chame a atenção da gente, tá? O início da transfusão, tá? No máximo até 30 minutos após o concentrado de hemácia ser retirado do resfriador do banco de sangue. Então, quando esse sangue, esse concentrado de hemácia chega para a gente, tá? E aí a gente está pensando, eu estou sempre colocando aqui que vai vir um enfermeiro, hemoterapeuta, mas a gente sabe, quem já trabalha, que muitas vezes o sangue chega, deixam lá para a gente e a gente vai fazer todo o passo a passo. Então, ele chega gelado, tá? Antes também a gente aquecia esse sangue, tá? Então, a gente usava um ebulidor, né? Esquentava a água, botava a bolsa ali dentro, ficava tira e bota, porque se ficasse muito tempo, podia acabar hemolizando o sangue. O que é hemolizar? De tanto você colocar na água quente, aquele sangue vai endurecer, tá? E vira uma placa completamente dura. Ele fica de forma que uma gelatina mais dura, tá? Quando a gente coloca a gelatina para gelar, ela tá mole, né, líquida, e depois ela vai ficar bem consistente, né? E é exatamente o que acontece com a bolsa de sangue. A gente fica colocando essa bolsa na água quente e ela hemoliza, mata as hemácias, né? E aí ela se transforma num formato endurecido que não pode mais ser utilizado, tá? Então, a gente hoje, normalmente a gente aquece, tá? Ou o banco de sangue, às vezes, já traz em temperatura que possa ser transfundido, tá? Ou a gente aquece de outra forma, às vezes no micro-ondas, que também não é o indicado, tá? Mas o correto é deixar ele esfriando, tá? Algum tempo para perder aquela consistência gelada e só depois transfundir, tá? Durante os primeiros 15 minutos, gente, a gente não pode abrir o roletezinho do equipo demais, tá? A gente tem que deixar infundir lento
para ver se o paciente vai apresentar alguma reação. É importante, porque se a gente abre de forma rápida demais, isso vale também para qualquer medicamento que a gente faça venoso. Sempre falo, né? Melhor a gente diluir demais o medicamento para fazer endovenoso do que a gente fazer com um volume pequeno e o paciente apresentar uma reação. Então, a gente deixa bem lentinho, ó, somente até 5 ml por minuto, tá? Durante os 15 a 20 minutos, aí depois a gente coloca no gotejamento adequado, que a gente vai fazer o cálculo como? A gente vai pegar aquele volume que está na bolsa, né, e vai dividir por 4 horas, por 3 horas, de acordo com o que a gente queira. E de acordo com que cada componente tem como prazo máximo para infundir. No caso, concentrado de hemácia, a gente pode infundir até 4 horas. Então, se a gente tiver uma veia calibrosa, a gente pode colocar esse sangue para infundir por 3 horas, 3 horas e meia. A gente faz um cálculo para isso. Nunca fazer um cálculo para 4 horas, porque pode acontecer alguma intercorrência. Perdeu o acesso venoso, o paciente foi fazer algum procedimento, teve que interromper. Então, a gente vai acabar perdendo mais tempo ainda e vai acabar passando de 4 horas. Então, o ideal é sempre a gente fazer um cálculo para transfundir em 3 horas. Observar as alterações do paciente, tá? Se ele está sentindo alguma coisa, a gente vai ver que coisas seriam essas, e a gente vai interromper imediatamente a transfusão se houver qualquer intercorrência. O paciente está tendo tremores, o paciente ficou sudoreico, fez uma febre de repente do nada, tá? A gente não vai pensar em fazer mais nada. Primeira ação nossa é ir lá no equipo de soro e fechar, no equipo de sangue, fechar, tá, a infusão. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Caso o paciente continue apresentando, tá, os mesmos sintomas, mesmo após o médico ter examinado, ter solicitado fazer algum medicamento, a gente vai imediatamente lá e retirar, tá? Desconectar esse equipo para que nada mais fique conectado ao paciente. Muitas vezes a gente teve uma contaminação no equipo, então como a gente está deixando esse equipo conectado, a gente está mantendo o processo, tá, da reação. Então, a gente retira o equipo, tá? Eu, Margarete, gosto de fazer assim, o paciente fez reação, eu fecho logo o soro e retiro logo o equipo. Ah, mas se precisar recomeçar, eu troco o equipo. Eu peço, se o equipo de sangue não ficar com a gente solicita outro equipo, tá? E eu troco o equipo, tá? Porque naquela confusão de você prestar assistência ao paciente, esse tempo todo que o equipo fica conectado ali no acesso venoso, ele pode ainda estar causando essa reação alérgica, tá? Trocar o equipo de sangue depois de cada 2 unidades transfundidas. Por exemplo, não é comum a gente transfundir, no momento só, mais de 2 unidades. Às vezes a gente transfunde 3, mas em casos muito especiais. A gente pode até transfundir, digamos, 6 unidades por dia, mas não direto. A gente vai transfundir um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, tá? Não de uma vez só, tá? Então, se eu for transfundir 3 unidades, quando eu for transfundir a terceira, é recomendado que a gente troque esse equipo de sangue. Por quê? Porque ele vai ficando, né, com aquele resíduo e vai diminuindo o quê? O poder de gotejamento. Então, vale a pena, porque o sangue, vou lembrar mais uma vez, ele é espesso, ele não é líquido, né? Então, ele pode estar se acumulando ali no filtro e aí diminui o poder de gotejamento dele. Aí a gente acha que o acesso venoso está ruim. Não, não é, porque ele realmente está retendo, tá, esse sangue com mais dificuldade, né, para fazer essa passagem do equipo filtrante para outra parte do equipo. Então, vale a pena a gente trocar.
Vamos ver o que a gente tem aqui. Terminou, a infusão correu tudo bem, foi tranquilo, o paciente não apresentou nada, agora chegou o momento da gente retirar essa transfusão, tá? Então, a gente vai monitorar, antes de tirar, recomenda que a gente verifique os sinais vitais para comparar. Por exemplo, ele entrou com 36,8, poxa, saiu com 38, tem alguma coisa estranha, né? Então, a gente já sabe que a gente vai precisar monitorar essa febre do paciente, tá? A gente vai descartar adequadamente todo o material usado, tá? Cada instituição tem seu protocolo para o descarte de sangue e hemocomponentes, tá? Se vai ser, se vai devolver para o banco de sangue, se vai ter uma lixeira específica, tá? Então, cada hospital vai ter o seu protocolo para isso. Então, é importante que nós conheçamos também qual é a forma de descartar esse material. Muitas vezes pode ser que ele esteja descartando até no lixo comum, se for lixo comum hospitalar, né? Se for uma quantidade muito pequena, tá? Mas a gente precisa conhecer, tá? Então, quando a gente chega numa instituição, a gente tem que ter esse interesse também, turma, vocês que vão conseguir o primeiro emprego na área da enfermagem, tá? Vocês devem ler tudo que for de rotina, protocolo da instituição, para a gente conhecer como é a rotina daquele hospital, tá? A gente vai anotar no prontuário médico do paciente o procedimento que foi realizado, então a gente vai lá na nossa folha, né? Seja esse impresso, se é anotação, se é registro geral, a gente vai anotar a hora que começou, o término e se o procedimento correu tudo bem, se houve alguma intercorrência, qual foi a intercorrência e o que foi feito para minimizar essa intercorrência, tá? Todas essas anotações, como eu já falei, elas são valiosíssimas. E monitorar o paciente para verificar a eficácia do procedimento, tá? A gente vai ver se esse paciente está melhorando. Quando o paciente está com hematócrito muito baixo, a gente consegue logo perceber que ele teve uma menora bastante significativa, principalmente para aquele paciente que está deambulando. Então, ele já fica mais animado, já consegue andar com mais facilidade. A gente consegue fazer uma avaliação, mesmo que superficial, que a avaliação mais correta, né, é quando é solicitado o exame de sangue para a gente avaliar quanto está a hemoglobina e o hematócrito desse paciente, para ver se houve alteração, se subiu, tá, ou não. Agora a gente vai, tá, quando a gente for transfundir plaquetas e plasma. É pequenas mudanças só, tá, mas que a gente também precisa estar conhecendo. Então, a gente vai obter as plaquetas, né? O banco de sangue vai trazer para a gente, né? O plasma, tá? Depois que a gente conseguiu, né? Funcionar uma linha intravenosa adequada, né? Ou se ela já está funcionando, ou se ela já está livre, né? Se ela está conectada a alguma outra infusão, tá? A gente vai verificar novamente o rótulo. Tá? Então, para plaquetas, a compatibilidade geralmente é desnecessária. Tá? E para o plasma, a gente precisa da compatibilidade AB0, mas não a RH. Então, o que é isso? Plaqueta, a gente vai poder transfundir. Tá? Se eu fui doadora, se a Maria Alzeira foi doadora, se a Patrícia foi doadora, a Cláudia, pode fazer uma salada mista de doadores de plaquetas, até porque, como eu falei, plaquetas precisa de muitos doadores, né, para um único paciente, então não tem problema. Mas se for plasma, a gente pode ter o quê? Por exemplo, eu sou zero positivo, tá? Então, pode ter outro grupo, tá? Que seja outro tipo, que seja zero, pode ser tipo A, tipo B, tipo AB, mas o RH precisa ser o mesmo, tá? Então, se meu paciente é negativo e tem um RH negativo, a gente pode ter vários tipos diferentes, porém com o mesmo RH do paciente, tá? Ai, professora, mas eu vou precisar saber isso tudo?
Vai sim, tá? Isso a gente vai precisar saber para o nosso dia a dia eterno, porque qualquer setor, qualquer especialidade que a gente vá ser lotado no hospital, para aqueles que vão para o hospital, tá? Vai ter algum momento que vai ser necessário transfundir algum hemocomponente, não é verdade? Então, seja você estando numa clínica médica, numa clínica cirúrgica, numa emergência, num centro cirúrgico, qualquer clínica, gente, a gente vai estar em algum momento transfundindo um paciente. Então, a gente precisa saber isso. Professor, como é que eu vou decorar isso tudo, saber isso tudo? Vamos fazer uma colinha, vamos escrever num bloquinho que a gente vai andar com ele no bolso, porque depois de um certo tempo a gente acaba gravando isso e aí já fica na nossa memória, tá? Aí a gente já aqui, olha, infundir cada unidade de plaqueta o mais rápido que o paciente puder tolerar. Diferente, gente, do concentrado de hemácias, não é verdade? Que a gente não pode acelerar muito, tem que colocar lentinho e ir aumentando aos poucos, né? E a gente tem aquele tempo para infundir, a plaqueta é diferente, tá? A gente tem que infundir rápido, tá? Que isso faz com que diminua a aglomeração de plaquetas. Então, a gente precisa transfundir uma atrás da outra de forma bem rápida, tá? E lavar a linha com soro fisiológico após a transfusão. Lá no concentrado de hemácias não tem essa observação, mas também é válido para qualquer transfusão, para qualquer administração de medicamento, a gente sempre deve lavar a linha depois com soro fisiológico para não ficar aquele resíduo no equipo e para que esse resíduo não venha mais tarde, né, a coagular aquele equipo ou coagular o gelco ou catéter, o que seja, porque não foi lavado adequadamente, tá? Então, o que é lavar, gente? Lavar é deixar infundir, tá, uma quantidade considerável de soro para que todo aquele resíduo que esteja no trajeto, tá, ele saia ali do equipo, do gelco, e para que aqui esse trânsito fique livre para que seja administrado outros elementos, seja só o soro, ou seja outro medicamento, tá? Que complicações o paciente pode apresentar? Ele pode apresentar uma reação febril, não hemolítica, tá? Que é uma reação febril, mas não hemolizou, tá? As hemácias. Ele pode fazer uma reação hemolítica aguda. Ele pode fazer só uma reação alérgica. Turma, aí vocês vão perguntar assim, professora, mas como eu vou identificar isso tudo? Não, muitas vezes a gente não tem condição de identificar, eu não posso dizer que foi uma reação hemolítica aguda, tá? Eu vou precisar de um profissional mais especializado, tá? Para denominar esse tipo de reação, tá? Pode ser somente uma reação alérgica ou uma reação hemolítica tardia. Ele pode vir a fazer também uma sobrecarga circulatória, porque ele está recebendo muito componente. Ele pode apresentar uma contaminação bacteriana. Essa contaminação, turma, ela pode ser tanto causada por nós, manipuladores, como já ter vindo do banco de sangue com essa contaminação. Então, quando acontece isso, a gente vai precisar rastrear qual foi o germe, o micro-organismo que cresceu ali. Mas com isso eu vou chegar em quem contaminou? Não, é quase impossível isso, tá? Porque o profissional de saúde, tá? O profissional de saúde que foi administrar, que conectou, a gente não sabe se essa contaminação foi feita nesse momento, tá? Ou se foi no momento que foi preparado o sangue ou o seu hemocomponente, tá? Mas a gente precisa saber que houve a contaminação. Mas, professora, como que a gente vai saber isso? A gente vai mandar o equipo de sangue, juntamente com sangue, tá? Sangue, plasma, plaquetas, tá? Para o laboratório, eles vão identificar o que cresceu ali, se é que cresceu alguma coisa, tá? Então, eles vão falar, não, cresceu Klebsiella, cresceu Pseudomonas,
estafilococos, então houve realmente uma contaminação bacteriana. E, por fim, pode causar também uma lesão pulmonar aguda, tá? Não são comuns, tá, turma? Mas podem acontecer. A contaminação bacteriana, ela é mais frequente, porque às vezes, no simples momento que a gente vai conectar, que a gente vai adaptar, tá? O biquinho do equipo de soro, tá? Ao Polifix, a gente ali já pode causar uma contaminação. Ou mesmo se a gente vai conectar direto o equipo no gelco, pior ainda, porque o gelco é uma posição muito arriscada da gente segurar para conectar o equipo. Então, pode sim acontecer uma contaminação ali. Tá? A gente sabe, já ouvimos falar, talvez não saibamos de cor, tá? Que algumas doenças são transmitidas pela transfusão de sangue, tá? Hoje, isso, assim, acontece bem menos, tá? Depois que surgiu aqui no Brasil, os pacientes apresentando casos de AIDS, né? A gente teve foi feito toda uma reformulação aqui nessa época. Nós tínhamos muitos bancos de sangue terceirizados. Então, por exemplo, eu me formava em medicina, fazia especialidade de hematologia e abria um banco de sangue. E eu podia comprar os meus doadores, tá? Eu pagava para o doador ir lá doar meu sangue e eu vendia esse sangue para quem quisesse comprar, se fosse hospital ou mesmo para alguma residência, eu vendia meu sangue, o sangue que eu produzia ali. Só que quando chegou a AIDS aqui no Brasil, a gente viu que houve uma contaminação muito grande, né, de pacientes que se contaminavam, né? Eles doavam sangue, já estavam portando o vírus da AIDS, doavam sangue, não era feito teste, e esse sangue era transfundido em outras pessoas. Então, várias pessoas foram contaminadas pelo vírus da AIDS pela transfusão sanguínea. Isso aconteceu muito na hemodiálise, tá? Que o paciente recebia o sangue como uma coisa benéfica para ele, e ele, além da insuficiência renal, ele desenvolvia a AIDS, tá? Então, todos os bancos de sangue que funcionavam dessa maneira foram fechados, não existe mais nenhum. Acho até de fundo de quintal quase impossível, porque ninguém vai comprar. Ah, e aí agora a gente tem uma avaliação, né, uma vigilância muito mais eficiente, muito mais profunda, né, nessas questões. Então, a gente sabe que durante a transfusão de sangue é possível que se transmita hepatites, tá, B e C, malária, sífilis, doença de Chagas, AIDS e citomegalovírus. Tá? Eu não sei se eu deixei de sinalizar alguma outra doença aqui, mas quando a gente vai doar sangue, eu não sei se algum de vocês aqui já doou, a gente doa e aí faz todos esses exames, tá? E a gente recebe depois uma carteirinha, tá? Dizendo que a gente está negativo ou pode estar positivo para alguma dessas doenças. Eu posso estar positiva para a doença de Chagas e não ter aberto ainda nenhum sintoma. Vocês sabem que a doença de Chagas, você é picado pelo barbeiro hoje, mas eu só vou desenvolver a doença daqui a 20 anos. Então, eu posso ter sido picada com barbeiro, né, há 10 anos atrás, eu estou positiva, mas eu não estou apresentando sintoma nenhum. Tá? Então, a maioria desses exames, né, todos eles são rastreados, tá? E vem na própria etiqueta, vem dizendo que está negativo para esses exames todinhos, tá? Alguém aqui já foi doador de sangue, turma? Ninguém se manifestou. Eu já, professora. Já? Eu já. Também, professora. Ah, tá. Então, vocês já devem ter visto que quando vocês vão doar, vocês recebem, né, um papelzinho. Falar papelzinho, porque eu não sei se é uma carteirinha,
dizendo que foram realizados exames tais, que ele coloca o resultado lá. E, às vezes, por exemplo, o paciente está negativo para tudo, mas está positivo para AIDS. Então, eles chamam também, em particular, para explicar aquilo, que o paciente também pode ter um choque, né? Então, só para ser um procedimento muito seguro hoje para quem vai doar e principalmente para quem vai receber essa doação. E antes, na época, né, turma, a gente também achava que ia ser, a gente estava recebendo um procedimento super seguro, quando na verdade, né, não estava. Tá? Aqui a gente vai ver algumas complicações, tá? Da terapia transfusional, de longo, quando é mais, quando é feito várias vezes, por exemplo, no paciente que tem insuficiência renal crônica, nos pacientes com distúrbios hematológicos, né? Que tem aquelas doenças que a todo momento precisa de transfusão de sangue, pessoas com leucemias que, enquanto não define o tratamento ou enquanto estão esperando um doador de medula, também precisam de muita transfusão. Então, tem uma propensão grande, né, para se contaminar pela hepatite B e C. A professora, mas não faz o teste? Sim, faz o teste, tá? Mas vamos considerar que ele tem uma proporção maior, porque ele está recebendo uma quantidade muito grande, tá? Ele vai ter uma sobrecarga de ferro importante, que às vezes precisa até tomar medicamento para tentar diminuir, tá? E essa reação transfuncional, sensibilização e reações febris, tá? Ao longo de várias transfusões que são feitas. Às vezes, no caso de leucemia, o paciente transfunde 20 bolsas. Uma paciente que tem púrpura trombocitopênica também, uma paciente minha, ela transfunde por vez 30 bolsinhas de plaquetas. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, que não está diretamente ligado à nossa ação, tá? Mas só para dizer que é uma complicação, né, para aqueles pacientes que recebem transfusão, tá? Muitas transfusões. Tá? Aqui, gente, agora isso aqui eu vou precisar que vocês tenham uma atenção super especial, tá? Eu já falei isso aqui, mas vou pedir para vocês selecionarem esse slide aqui, tá? Que qualquer prova de concurso, prova para vocês entrarem numa instituição, tá? Eles podem estar abordando exatamente como que o enfermeiro vai agir, tá? Frente a uma reação transfusional, onde só está você e o seu técnico, e o médico no momento não está ali. O médico é um médico para cuidar de várias clínicas, ou o médico está atendendo uma outra emergência, uma parada cardíaca, o mesmo paciente que chegou, e você vai ter que agir, tá, com conhecimento para resolver a situação de forma imediata. Então, a gente já falou, a gente vai interromper imediatamente a transfusão, tá? Aí a gente retira, então vai manter a linha intravenosa com soro fisiológico, tá? Para lavar aquilo, né? Tentar diluir o máximo aquele sangue que entrou, aquele hemocomponente, tá? A gente vai avaliar o paciente, como é que ele está, o que ele está sentindo, tá? Se ele está febril, se ele está com tremores, o que ele está sentindo, o que ele está apresentando, tá? A gente vai notificar o médico e o banco de sangue, tá? Então, se ele está apresentando tudo isso, a gente imediatamente vai fechar a transfusão, vai interromper e depois a gente vai correr atrás do médico. Não corre antes não, porque quem já trabalha sabe. Às vezes o médico diz que o médico está ali, o médico está lá fora, foi comprar alguma coisa, ou está lanchando, está almoçando, tá? Então, a gente não acha que, não pensem que vocês vão achar o médico logo ali naquele lugarzinho certo, não, tá? Então, vamos fazer primeiro as coisas e depois a gente sai para procurar um médico, tá? E aí, isso aqui, o último item, enviar a bolsa de sangue e o equipe para o banco de sangue para avaliar a tipagem e a cultura. Eles vão fazer cultura desse material todo para ver se cresceu algum micro-organismo. Esse último item, turma, cada instituição, tá, vai ter o seu protocolo, tá? Então, vai estar lá dizendo,
tá? Se é a enfermagem mesmo que vai enviar a bolsa de sangue, ou se é o banco de sangue que vem buscar, né? Então, aquelas nuances, essas pequenas mudanças, tá? Aí fica definida por cada instituição, tá? Tem instituição que não gosta que a gente faça nada, então a gente vai avisar o banco de sangue, vai falar que houve uma reação, tá? E pode ser até que o banco de sangue mande logo alguém imediatamente, tá? Para resolver, aí eles podem fazer lá, tá? Interromper, a gente já interrompeu, tá? Pode ser que eles infundam novamente, pode ser aí, eles vão fazer lá do jeito que o protocolo da instituição define, tá? Aqui, gente, tá? Eu coloquei também, é super legal, tá? Eu tirei esse quadrinho, tá? Que eu gostei muito, ó. Cuidados especiais na transfusão de hemocomponentes. Então, olha, concentrado de hemácias. O teste de compatibilidade é obrigatório, a gente já falou. Não permanecer mais de 30 minutos em temperatura antes da infusão. A gente também não pode receber o sangue, tá? E deixar ali na caixinha ou em cima da bancada, e vai transfundir daqui a 1h30. Aí também já perdemos ali o objetivo da transfusão, tá? E iniciar a transfusão com gotejamento lento, que a gente já viu. Aqui no concentrado de plaquetas, tá? A compatibilidade é recomendada, tá? Administrada com infusão rápida, tá? E homogeneizar antes do uso, evitando agregação, tá? Então, o que é homogeneizar? É dar aquela balançada, tá, turma? Aqui, gente, ó, tem uma coisa que a gente está revendo isso. Aqui, por exemplo, eles estão falando que a compatibilidade ela é recomendada, então a gente tem que saber no que ela é recomendada. Lembra que eu falei que ela pode ter tipos diferentes, mas o grupo tem que ser compatível, tá? Aqui no plasma, fresco, congelado e no crio, tá? Compatibilidade necessária, infundir logo após descongelamento, infusão com pinça aberta. Até pincinha é aquele roletinho do equipo, tá? Aqui, gente, também, ó, super importante, tá? Fiz esse quadrinho para vocês também, tá? Então, coloquei aqui, ó, concentrado de hemácias, tempo máximo de infusão, 4 horas, plasma fresco congelado, 1 hora, concentrado de plaquetas, 30 minutos, de forma rápida, abre o rolete, quase que deixa direto, tá? Pode ser até em menos tempo, crio precipitado, 30 minutos também, e hemoderivado, o que é um hemocomponente e um hemoderivado, turma? Quem sabe a diferença? Às vezes a gente está falando assim, porque vai transfundir um hemoderivado, vai transfundir um hemocomponente. Quem sabe qual é a diferença? Podem se candidatar. Ninguém sabe, turma. Daphne? Débora? Aron? Menor ideia, professora. Hã? Sinceramente, eu não sei. Tá. Ninguém sabe, turma? Então, vou explicar. Quando a gente fala assim, hemocomponente, vamos pensar assim, com o que compõe o sangue, tá? Então, hemocomponente é o que compõe o sangue. O que compõe o sangue? Hemácias, né? Plaquetas, plasma e crio. Então, esses são hemocomponentes, tá? E o que são hemoderivados? É o que pode derivar, o que deriva, tá? De algum desses componentes do sangue. Então, pode ser uma albumina, tá? Pode ser algum outro elemento, tá? Tem outro que eu não lembro agora, tá? Mas são produtos, tá? Que são feitos com algum dos componentes, tá? Do sangue, mas não é nenhum componente íntegro, tá? Aquilo vai ser diluído como albumina, tá? Aquilo vai ser preparado, recebe um outro nome, tá? E é um hemoderivado e não um hemocomponente. Então, estou falando isso para vocês pelo seguinte: primeiro, para a gente utilizar o termo adequado.
Segundo, prova de concurso adora fazer uma pegadinha, tá? Com isso, porque confunde a gente, tá? A gente pensa logo em derivado, acha que logo é exatamente o contrário e não pensa que hemocomponente é exatamente o que compõe o sangue. A gente vai pensar que a gente vai coletar um sangue total e a gente vai extrair seus componentes. Tá ok? Agora vocês não vão mais esquecer. Então, aqui eu coloquei hemoderivado, infusão direta, tá? Então, pode ser, por exemplo, se a gente for infundir uma albumina, a gente pode chegar lá, tá? Botar a albumina para correr, tá? De forma direta ou não. Às vezes o médico fala, não, às vezes na própria prescrição, tá? Correr a albumina em 1 hora, em 30 minutos, tá? Então, a gente sempre tenta seguir o que está na prescrição, ou se não tiver na prescrição, tá? Sempre de infusão direta rápido demais, eu costumo evitar. Tá? Eu sempre deixo pelo menos para infundir nos 30 minutos, tá? Caso haja alguma intercorrência, tá bom? Mas, gente, isso aqui esse tempo de infusão, a gente precisa respeitar, porque passado esse tempo, o componente, né, que está, o componente do plasma, o componente das hemácias, eles vão perdendo a sua ação, então vão diminuindo. A hemácia, então, você acaba transfundindo um líquido vermelho, que na verdade, hemácia mesmo já quase não tem. Então, a gente sabe que durante a transfusão, muita coisa pode acontecer, tá? Pode ser que a transfusão seja maravilhosa, mas a gente sabe que pode acontecer várias intercorrências. Aí, para quem já está em estágio, para quem já leu alguma coisa, já assistiu algum filme, ou para quem já atua, sabe que a gente pode, olha, perder o acesso venoso, não só uma vez, várias vezes, principalmente se for no idoso, no paciente agitado. Então, a gente vai interromper a transfusão, tá? Então, se eu interrompi já pela segunda vez, eu tenho que começar a correr muito mais com aquele sangue, porque daqui a pouco minhas 4 horas já estão próximas, não é verdade? A gente pode ter outras intercorrências, tá? Obstruir, coagulou ali, porque o paciente está com distúrbio de coagulação, então ele está coagulando com facilidade. Então, eu preciso acelerar um pouco mais o gotejamento para que ele não coagule. Tudo isso faz o quê? Faz com que o procedimento de infusão seja retardado, não é verdade? Às vezes eu estou falando que o paciente perdeu o acesso venoso, e aí estou esquecendo de falar para vocês, já que o acesso venoso desse paciente é péssimo, então vai dificultar mais ainda. Às vezes eu tentei várias vezes, não consegui, fui chamar um outro colega para tentar também. O paciente já está todo cheio de tentativas, o que dificulta cada vez mais, não é verdade? Porque aí já está com hematoma, já está com aquilo tudo, e aí a gente lá tentando, aí a gente comete o maior delito, tá? Funciona o acesso com um gel mais fininho para facilitar. Só que facilitou a punção, mas não facilitou, tá, a passagem do sangue por ali, tá? Então, tudo isso faz com que, às vezes, uma punção leve 1 hora, gente. Então, olha, 1 hora a gente já perdeu. Então, se faltava 2 horas para correr aquele concentrado, eu já perdi 1 hora, eu só tenho mais 1 hora. Então, eu preciso correr com aquela infusão, tá? Isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Que a gente não pode pensar que a gente só vai receber um paciente que tem acesso venoso maravilhoso, que o paciente esteja ali, vai correr tudo bem naquela transfusão. A gente tem que pensar que tudo pode acontecer. Afinal, o paciente está ali porque está precisando de cuidados, não é verdade? Então, a gente sabe que o todo dele como paciente, como hemodinâmica, pode estar comprometido. Aí eu vou falar um pouquinho agora, gente, sobre a questão das testemunhas de Jeová. Vou falar bem rapidinho, mas a gente vai se deparar com isso. Eu me deparo a todo momento, porque quem trabalha em centro cirúrgico tem essa questão, tá?
Eu trabalhei 20 anos com cirurgia cardíaca infantil e tive muitas famílias que eram testemunhas de Jeová e que não permitiam a cirurgia cardíaca, porque a cirurgia cardíaca, para ela começar a entrar numa circulação extracorpórea, eu preciso preencher aquela máquina com 250 ml de sangue. Então, já começa a transfundir, misturar sangue, né, de outras pessoas ali. Tá? Então, vocês vão ver instituições que vão comprar briga, que vão transfundir o paciente mesmo assim, aí vai responder processo, tem outras instituições que não vão acatar a decisão da família, e aí a gente vai de acordo com o que a instituição for determinar. Tem instituição que o médico vai assumir, tem instituição que tem protocolos, tá? Então, mais ou menos, que eu peguei, olha, tá? A gente tem 8 milhões de seguidores, né, no mundo, tá? Isso, acho que eu peguei, isso deve ter 1 ano e meio, turma, tá? A gente tem por volta de 770 mil adeptos no Brasil, tá? E 239 países em que o grupo religioso está presente, tá? Então, isso não acontece só no Brasil, acontece na maioria da parte dos países no mundo, tá? Então, a todo momento a gente vai ter essa necessidade, tá? Aqui eu trouxe para vocês, tá? O modelo do consentimento informado para testemunha de Jeová, tá? Aqui quando ele se nega, tá, a permitir a transfusão de sangue, tá? Então, a instituição se preserva, né, fazendo com que ele assine o termo, tá? Mas isso não vai excluir, tá, a participação do hospital e do médico nessa decisão. A gente sabe que não vai, jamais a família, o mesmo paciente que é testemunha de Jeová, ele vai processar o hospital por não ter feito a transfusão. Pelo contrário, ele vai agradecer porque não fez, tá? Mas mesmo assim o hospital se protege, né, caso alguma coisa venha acontecer no futuro, tá? Vou voltar aqui, tá? Quero falar mais um pouquinho sobre isso. Tem uns 3 anos, eu fui representar a professora Miriam num evento que teve no Rio de Janeiro, que era sobre um tribunal e a Associação de Testemunhas de Jeová, falando sobre como se dá isso, como ocorre. E assim, eu sempre fui muito resistente. Eu acho que a gente tem que transfundir, que eu não vou perder meu paciente por causa de religião. Só que, assim, foram várias informações que eu tive, né, que eu desconhecia. Então, eles estavam falando sobre o que existe para substituir. Não se substitui o sangue, a gente sabe disso, né? Ainda não existe um sangue produzido, né, em laboratório, vamos dizer, tá? Mas eles optam pela autotransfusão quando a cirurgia é eletiva, então o próprio paciente vai doar a sua quantidade de sangue 1 mês antes, tá? E daí fica lá identificado no banco de sangue. Quando ele vai ser operado, ele usa seu próprio sangue. Isso podemos fazer. Existe também outros substitutos não tão eficazes, não é verdade? A gente sabe, por exemplo, se o paciente for precisar de muito sangue e ele só tem uma bolsa reservada com o sangue dele, a gente pode estar diluindo com soro Ringer esse sangue, tá? E de uma bolsa formar 2, mas a gente sabe também que o resultado não vai ser tão eficaz como o esperado, a gente já vai estar diluindo esse sangue. Tá? E outras propostas que eles colocaram, eles não seguem a questão
da avaliação para que seja transfundido, tá? Eles seguem outra avaliação somente no momento mesmo que não tem outra opção, então pensa-se em transfusão, mas eles sempre consideram que pode ser feita outras tentativas que não a transfusão, tá? E daí eu aprendi que o negócio funciona mais ou menos assim, turma. Por exemplo, uma criança, se ela for transfundida, a revelia, né, da família, né, a instituição resolveu assumir os riscos e transfundiu. Essa criança, se ela se salvar e voltar para casa, ela não fica mais em casa, ela é encaminhada para uma instituição, tá, onde os pais nunca mais vão ver esse filho, e ela vai crescer nessa instituição onde só tem pessoas com sangue de outras pessoas, tá? Então, assim, uma coisa muito chocante, né, que a gente não pode imaginar no século XXI acontecendo uma coisa dessa, mas é verdade, tá? Então, eles não consideram que uma pessoa que foi manchada com sangue de outra pessoa não pode conviver na sociedade deles. Então, é mais ou menos isso. Então, é bom que a gente saiba também como se dá o pensamento deles, né? Assim, fiquei um pouco chocada, mas conheci muitas coisas que eu também desconhecia, muitas propostas, muitos pensamentos. Então, achei para mim foi muito válido, super válido mesmo, gente. E daí eu peguei esses artigos e tudo mais, que mostram também, né, da questão do respeito, né? A gente sabe que a gente é formado para salvar vidas, mas a gente também precisa respeitar algumas formas de pensar, né, de cada pessoa, de cada cultura. Tá? Aqui eu trouxe algumas competências. Professora, Oi, espera aí que eu vou abrir aqui. Fala. não pode acabar no telefone. Não, pode falar. Um tempo atrás, deve ter uns 2 anos, bom dia. Eu peguei um caso desse na urgência. Chegou uma criança de 1 ano, já tinha atendimentos anteriores como anemia e tal, e a família era testemunha de Jeová. A família, em hipótese alguma, aceitou a transfusão. O hospital até tentou recorrer com o jurídico, né, para ver o que poderia ser feito, né? E a criança não teve tempo, né? Acabou falecendo com a gente na urgência, precisando do sangue. Aí foi o líder religioso, foi tudo, conversou com a família e tal. Mas aí não deu tempo de recorrer com o jurídico, recorrer com tudo. Aí ficou naquele impasse do hospital, do jurídico, da família, porque há 2, 3 anos atrás eu acho que estava sendo um negócio ainda que não sabia como ia ser feito, né? A transição, não sei. Eu sei que ficou naquele impasse, a criança acabou falecendo com a gente, de 1 ano, a criancinha. E você Aí, às vezes, a área revolta a gente por um lado, aí depois eu conversando com uma amiga minha que é testemunha de Jeová agora, ela falou, irmã, tem vários outros jeitos e tal, mas se a gente sendo da área, a gente, naquele momento, sabendo que o sangue era essencial para aquela criança, né? É quando dá aquele impasse até na gente mesmo, né? Choca, Não. chega a chocar um pouco. E outra coisa, Nirlanda, é que na hora, às vezes, a gente pensa em outros componentes. Tem uma máquina lá, no Souza Guiar, que ela consegue fazer também. Ela pega um pouco do sangue, tira um pouco do sangue do paciente na hora e ela faz um processo de aumentar, entende? Então, ela consegue aumentar um pouco o volume. Mas se a gente tem um paciente que já está faltando sangue, você ainda vai tirar um sangue no caso de uma anemia grave, numa leucemia? Não é verdade? Quase não consegue. Porque quando isso funciona muito lá, quando é acidente, quando é alguma emergência assim, né? Sofreu trauma, acidente, porque aí o cara está perdendo sangue, tá? Eles pegam até o próprio sangue. Se tiver uma perfuração de órgãos, eles tiram aquele sangue, tá? Que está sangrando pela cavidade, botam na máquina e reinfunde aquele sangue mesmo. Mas é uma situação diferente, né? De uma pessoa que já tem uma doença hematológica, né? Como a leucemia, forma que já tem uma precariedade de sangue no organismo. Então fica complicado. O pior. Sim, Fala. E eu conversando com essa minha amiga, eu falei,
falei assim, gente, e ela era católica, agora ela é testemunha de Jeová. Eu falei assim, e se seu marido precisa de sangue? Ela, Irlando, eu não autorizo, porque depois a própria religião recrimina, a próprio salão deles recrimina. É. Então, talvez aquilo é um bem para ele ser testemunho de Jeová, e talvez vai fazer um mal para ele saber que foi hemotransfundido e que não vai poder voltar a seguir sua religião. É, Aí são as coisas realmente que a coisas, gente... que eles ficam proibidos de fazer. Eu acho que talvez depois a própria. Fala, Patrícia. Eu acho que talvez a própria pessoa depois também, mesmo tendo sido um bem para ela, talvez ela vá se sentir mal, porque aquilo também é a religião do paciente. Isso. Sim. Infelizmente é difícil de entender, mas É porque nós somos, como eu falo, nós somos programados, né, para fazer tudo pelo paciente, né? E aí tudo que você tem, exatamente. você não pode fazer, não é verdade? Que às vezes assim, tudo é uma coisa muito complexa, né? Por um transplante, a gente não consegue um órgão ali na esquina, né? Nem tem na geladeira um órgão congelado, né? Mas, poxa, uma transfusão, né? Eu tenho ali no hospital, tá ali do meu ladinho, né? E eu não vou fazer, vou deixar o paciente morrer. E eles falam que a morte é uma coisa já esperada, então não é aquilo, eles não veem aquilo como uma agressão. Gente, então é difícil mesmo. E queira ou não queira, acaba criando um rótulo até para esse paciente dentro do hospital, né? Até na plantão a gente fala, aí, opa. A gente até fala que a gente sabe o nosso... A gente fala tudo que é aquilo que a gente aprende que não deve falar, né? A gente já rotula. Sim. E às vezes a gente fala com o intuito de já preservar, que às vezes nosso colega pode ir lá e falar alguma coisa, né? De valorizar a transfusão, esquecendo que ele é testemunha de Jeová. Isso. Não, é difícil, não é tão fácil, não. Eu também sou muito rigorosa nisso. Acho que é uma pena a gente perder um paciente por conta de religião. Mas, gente, eu coloquei aqui algumas competências nossas, tá? Então, seria planejar, executar, coordenar, supervisionar os procedimentos hemoterápicos, desenvolver e atualizar os protocolos relativos à atenção de enfermagem. Então, isso tem que estar sempre seguindo o que está sendo feito, fazer o protocolo juntamente com o pessoal do banco de sangue para ver se está casando direitinho, tá? Estabelecer ações de treinamento operacional e de educação permanente. A gente está sempre tendo que atualizar a equipe também, porque isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente às vezes culpa o técnico, culpa mesmo o enfermeiro porque ele não fez aquilo ou fez de forma errada, mas na verdade ele também não foi treinado para aquilo. Então, é uma falha nossa também. Prescrever os cuidados de enfermagem, lá naquela folhinha de prescrição, né? Algum cuidado que seja necessário, que seja mais específico, que aquele paciente, em especial, esteja precisando. Por exemplo, o paciente está hiperagitado, a gente vai precisar fazer uma contenção nele? Vamos precisar, porque durante a transfusão de sangue, se eu vou transfundir um concentrado de hemácias por 3 horas, quem vai ficar segurando o paciente ali por 3 horas? Não é verdade? Então, eu vou ter que instituir, vou ter que recomendar que seja feita uma contenção ali durante o momento da transfusão. Desenvolver ações a fim de garantir não sei o que está escrito aqui, a obtenção de parâmetros de qualidade, tá? Então, a gente tem que ter sempre aquele cuidado, tá? Para que tudo saia certinho dentro dos parâmetros de qualidade. Participar de comissões de pesquisa, qualidade, biossegurança e ética como membro da equipe multiprofissional. Gente, isso é super importante para vocês, tá? Todos vocês, depois de formado, vocês têm que participar de alguma comissão, tá? Porque isso valoriza muito o trabalho da gente e cria para a gente novas perspectivas, de novos conhecimentos, que a gente não aprende isso no curso de graduação.
tá? Então, imagina vocês participarem da comissão de ética, o quanto que vocês vão aprender. De repente, numa comissão de biossegurança, comissão de qualidade, vocês não só vão aprender, como vocês vão contribuir também com as sugestões, com as coisas que vocês se deparam, né, e que vocês identificam como podendo ser melhoradas ou mesmo modificadas, e que vocês, fazendo parte dessas comissões, vocês vão poder contribuir para essa mudança, tá? Então, se engajem, tá? Participe, tem várias comissões de óbito, que é muito importante, que vocês vão analisar por que aquele paciente foi a óbito, assim. Eu sempre participo, sou assim uma eterna apaixonada pela comissão de óbitos, que a gente identifica muitas falhas que poderiam ter sido evitadas, tá? Então, isso assim é muito importante que vocês participem, turma. Garantir que todas as atividades desenvolvidas pelo serviço de hemoterapia sejam registradas e documentadas, tá? Então, às vezes, o pessoal da hemoterapia vai lá, só instala o soro e vai embora. Não, você vai ter que escrever que foi instalado, como é que foi, como é que não foi, tudo bonitinho no prontuário. Elaborar a previsão quanti-qualitativa do quadro de profissionais de enfermagem também, né? Que é importante a gente ter uma quantidade significativa para tomar conta desses pacientes que estão recebendo hemotransfusão, até porque a gente perder uma transfusão é ruim, porque a gente tem esse produto em deficiência no nosso país, não é verdade? E não melhorar a qualidade da saúde do paciente que está precisando desse produto, tá? Então, a gente tem que ter... O que adianta a gente ter 10 pacientes fazendo transfusão e um técnico de enfermagem só? Não vai ficar complicado, né? Aqui eu trouxe só para vocês verem que são coisas, a todo momento acontece, gente, ó, idoso morre após erro em transfusão de sangue no Ceará, tá? Ó, um homem de 93 anos morreu no último dia 10, 2 dias depois de um erro em uma transfusão de sangue no Hospital Geral de Fortaleza. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará confirmou em nota que ele recebeu 30 ml de sangue B positivo em vez de O positivo. Tá? Segundo o Hemocentro, logo que houve a constatação do problema, a transfusão foi interrompida e o paciente recebeu todo o atendimento necessário, tá? Mas, infelizmente, ele evoluiu para o óbito. Foi só em função desse erro? A gente não sabe, mas pode ser que esse erro tenha sido, como a gente fala, a gota d'água, né? Para acelerar o óbito desse paciente. Então, aqui tem a campanha da doação. E chegamos ao fim. Então, turma, é isso. São muitas responsabilidades, tá? Eu sempre quando eu estava em enfermaria, chegava no plantão e via que tinha, poxa, prescrição de sangue para correr, já me preocupava. Eu peguei a época que a gente não tinha a participação do profissional hemoterapeuta, né? Nos hospitais, então a gente ia no banco de sangue, a gente pegava o sangue, a gente conferia o sangue, a gente fazia tudo. Tá? Então, é sempre uma preocupação muito grande, eu não sei como é que o paciente vai reagir, né? Pode ter alguma contaminação, eu olho a embalagem do equipo 500 mil vezes para ver se tem algum furinho, se tem alguma coisa. E se for microscópio, tá? Se teve um furinho de uma agulha ali, a gente não vai conseguir identificar, né? Mas esse furinho de agulha pode ter contaminado o equipo. Então, são várias situações que a gente pode estar envolvidos, né? E de forma que a gente, ao fazer a transfusão, a gente consiga atender a necessidade do paciente, né? E não fazer com que ele fique mais doente ou venha a óbito, né? Contar para vocês que eu tive uma cirurgia, já tem uns 4 anos, um paciente fez uma cirurgia, ele tirou um pulmão. Por tuberculose, gente. Século XXI, alguém tira um pulmão porque não tratou uma tuberculose, tá? Ele fez uma pneumectomia e quando eu cheguei no plantão à noite, ele estava saindo
assim, eu entrando no elevador da cirurgia, ele saindo, tá? Aí, tudo bem. Só que esse paciente, ele começou a sangrar muito no pós-operatório, logo no pós-imediato. Tá muito, muito, muito. Aí, por volta de mais 11 e pouco da noite, tá? Ele retornou ao centro cirúrgico para tentar descobrir de onde vinha esse sangramento. Só que a perda era muito grande. Gente, ele tinha um coletor com dreno de tórax, de um coletor daqueles de 5 litros. Enchia, assim, menos de 20 minutos, enchia aquele coletor, a gente já tinha que jogar fora aquela sangueira toda, tá? E botar outro. Perdeu muito, 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 muito sangue. O hematócrito dele foi a 12. Resumindo, gente, acabou o sangue no hospital, foram buscar no Hemorrio, acabou o sangue no Rio de Janeiro, tá? E não tinha mais opção, ele transfundiu com outro tipo de sangue, tá? Ele não morreu, tá? Acho que está vivo até hoje, mas ficou com uma sequela, né? Uma sequela hematológica significativa, né? Porque ele desenvolveu todo um mecanismo lá de rejeição. Então, ele tem essa sequela, ele é tratado, avaliado, mas conseguiu sobreviver. Só falando para vocês que vão existir aqui, ao longo da nossa carreira, né, várias situações que a gente se vê também pressionada a fazer alguma coisa que foge um pouco ao que é preconizado, tá? Mas em prol de salvar a vida do paciente, a gente acaba utilizando. E isso foi um exemplo entre... Ou ele morria, né, de hipovolemia, ou ele morria de reação anafilática, né? Ele não morreu de nenhum dos dois, ficou com uma sequela, mas está vivo ainda, tá? Então, são situações mesmo que a gente vai vivenciar como testemunha de Jeová, a gente vai ficar arrasado, vai ficar sem dormir essa noite, pensando que, poxa, esse paciente poderia ter sido salvo se transfundisse. E outras situações, né, que pode ocorrer, mas que fazem parte da nossa vida. E também falar com vocês, turma, que a gente tem que ter uma atenção assim, super rigorosa, tudo que diz respeito à transfusão, tá? Tudo, 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 porque uma vez injetado esse produto, né, a gente não consegue mais remover, tá? Alguém quer contribuir? É igual coisa? eu. É igual na instituição de trabalho, professora. Lá, todo paciente, quando é hemotransfundido, é colocado uma pulseirinha e fica 24 horas no braço do paciente. Isso é legal. E só retira no outro dia, porque se tiver alguma intercorrência, a gente já vai sinalizar que esse paciente foi hemotransfundido e que pode ser alguma consequência do sangue que ele tomou. Exatamente, isso é muito legal. legal. No braço dele, isso é legal. Porque o que acontece? A gente sabe que, às vezes, a gente tem mais de 10 pacientes sob a nossa responsabilidade. Não dá para a gente avaliar tudo. Se a gente for pensar em cada detalhe, né, do que cada paciente tem, a gente vai enlouquecer. Não vai dar nem tempo da gente fazer o que a gente tem que fazer, não é verdade? Então, o sinalizador, ele é super importante. Porque, poxa, já sei que ali eu vou ter que observar, né? Quando eu falo da gente estar observando, se ele pode ter uma reação pós-tardia, vamos dizer, não é verdade? Então, não foi logo 15 minutos depois, nem meia hora, mas vai ser 4, 5 horas depois. E aí, por exemplo, se eu transfundir o sangue, termino a transfusão 5 horas da tarde, e meu colega vai entrar à noite, ele nem vai lembrar que o paciente recebeu transfusão, não é verdade? Ele só vai lembrar que alguém passou o plantão, ele vai ter que ler no prontuário isso, mas se ele está com uma pulseirinha sinalizando, já vai chamar a atenção dele, não é verdade? Então, isso ajuda demais, demais. Alguém quer comentar alguma coisa mais, turma? Professora, eu quero falar que me chocou bastante aquela parte que a senhora falou sobre que a criança, quando ela recebe a transfusão de sangue, né, ela é mandada para um local que a família rejeita ela. Então, tipo, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, que a gente vai estar salvando a vida da criança, mas, entre aspas, olha o sofrimento que essa criança vai ter para o resto da vida, sabe? Então, é uma coisa muito difícil que eu acho que vale muito a pena a gente discutir, debater e parar para pensar
Por isso que eu Realmente, falei o que que eu que também importa? fiquei chocada, porque assim, eu sempre fui muito intervencionista, né, trabalhando com criança que nasce com ventrículo único, que é uma cirurgia de 20 horas, né, que nasce com alguma malformação congênita, troncos arteriovenosos, que é a aorta invertida, que são cirurgias enormes, de grande consumo de sangue. Você vai perder essa possibilidade da criança sobreviver por causa de um item religioso, né? Mas também o que que adianta uma criança toda cirurgiada, né? Às vezes que vai sair com uma prótese ali, que vai precisar ser acompanhada, vai ser colocada num local, né? Sem pai, nem mãe, nem irmãos, é complicado, né? Inclusive, eu fiquei sabendo até que Petrópolis tem um lugar que recebe essas crianças. Confuso, né? Assim, Eu juro que eu não sabia, professora, é, disso. Eu nem passava na minha cabeça que isso existia. é. E é muito chocante a gente parar para pensar nisso, porque Há pouco tempo, Rafaela, teve uma novela que eu não sei se foi novela ou minissérie que abordou isso. Aí, Sério, foi essa né, foi, não sei o que que foi aí. A, discussão. é, aí permitiu a transfusão, mas depois, o que que aconteceu? Ele teve que largar a religião, porque ele optou por ficar com o filho, né? Teve uma briga do casal, não foi? A mãe não queria, o pai Exatamente. queria. Confusão danada. O pai vivia com aquele livrinho da coisa lá, dizendo que podia, não podia. Então, isso mostra, né? Ou a pessoa abre mão da religião, mas também, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui. É uma religião que é muito difícil a pessoa abandonar, uma coisa assim fora do comum, entende? Eu já vi gente que é espírita, troca de religião, é católico, troca de religião, é evangélico, troca de religião, mas quase não escuto ninguém falar que o testemunho de Jeová trocou de religião. Eles têm mesmo, não é só uma questão de cultura religiosa, não, é uma questão de uma máfia, assim, alguma coisa autoprotegido, né? Então, quem está ali dentro tem como se fosse uma proteção muito grande. Tudo deles, igual a Bíblia é a Bíblia própria, a Bíblia deles, Isso, do tudo é jeito que específico, seguindo aquilo, aquela explicação toda para a gente, que o sangue não pode ser de outro, que vai manchar o sangue da pessoa. Gente, assim, eu respeito pra caramba, porque a gente que trabalha em hospital, vocês que vão trabalhar, a gente vai se deparar com os líderes religiosos dos mais variados, né? Mas, assim, na maioria das vezes, todos estão visando, né, a melhoria do paciente, né? Nesse caso, a melhoria do paciente, ele é, assim, interrompido, né? A melhoria quer dizer a morte. Então, é uma coisa que é uma flechada na gente, né? Que é difícil da gente, te deixa a gente em reação, né, professora? a gente, E por exemplo, entende recebe um acidentado que até chegar alguém dizer que ele é testemunha de Jeová, você já se apegou, né? Você já fez um monte de coisa e alguém vem dizer que não pode mais fazer um monte de outras coisas. pior de tudo, professora, que eu falo, às vezes não é o que a pessoa quer, o paciente quer, é o que a família deseja. É, Porque foi a criança não falou, me dá sangue, não, a família que não deixou. Um é, acidentado. O paciente não falou, eu não quero, a família não deixou. Entende? Talvez não é o desejo do paciente, mas sim da família. Porque nesses é. casos aí, eu te pergunto, chegou um acidentado, o paciente está lá entre a vida e a morte, quer sangue ou não quer? Se ele não responde, como que ele vai ter o direito de escolha? Né? É muito complicado, porque a família fala, eu sou testemunha de Jeová e ele também é. Mas vai que naquele momento que a pessoa tem entre a vida e a morte, fala, ó, ou tu morre ou tu toma sangue. Vai que naquele momento ele fala, eu quero. Isso. E fala, não é, às vezes, quando está nesses momentos muito críticos, não é o paciente que deseja, sim a família que fala muito, né, professora, por ele. Exato, exatamente. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Acho que é uma aula bem diferente, mas falando sobre assim,
As possibilidades do enfermeiro hemoterapeuta, elas são muitas, hoje super valorizadas, né? Então, quem tiver algum interesse também vale a pena, tá? Sexta-feira a aula vai ser com a professora Helga, tá, turma? Ela vai falar sobre drenos. E eu vou refazer nosso plano, porque a coordenação já liberou para a gente refazer o plano por conta daqueles feriados, tá? Aí na semana que vem eu devo postar, tá bom? Tá bom, professora. Eu coloquei, passei uma mensagem para Ok. você lá, tá? Você leu? Eu li, professora. Peço desculpa. Eu fiquei chateada porque, assim, poxa, eu insisti tanto. Não, assim, eu peço desculpa mesmo, mas eu juro, eu li, eu até ia responder, mas é porque eu passei por uns momentos em plantão, isso, e minha cabeça ficou toda virada. Desculpa Tá mesmo, bom. Thalita, você não tá? esquece de fazer o que eu recomendei, tá bom? Thalita não responde, ó. Então tá, gente, olha, uma boa semana para vocês, tá? E sexta-feira vocês vão me ver só abrindo aqui a aula, porque a professora... E eu falei Helga não, né? A professora Alessandra, gente, acho que eu errei. Tá? Que a professora Alessandra não tem licença do Zoom, aí eu vou abrir no meu e ela continua, tá? Tá bom, professora. Tá bom, professor. Tá. Tchau, gente. Tchau, professora. professor. Obrigada. Boa semana. Tchau.